Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de novo de uma história bem arrepiante. E quando eu falo arrepiante, parece que eu tô falando de uma história meio bobinha, né? Essa história de arrepiar. Mas é que ela realmente... Eu ficava lendo ela e sentindo os arrepios aqui. Sabe, bem aqui que veio arrepio, né? O visual criado com as descrições são assim. Eu fico incomodada só de lembrar, sério. Só de imaginar... Ai, meu Deus do céu! Eu olhei pra uma porta e eu fiquei imaginando uma das descrições. Enfim, eu tô me precipitando, depois eu vou pilhar muito na história, vocês vão achar uma bosta, então... É uma história boa, tanto faz. Um relacionamento aparentemente normal se deteriora quando a esposa adquire um novo hobby que parece diverti-la bastante. A atividade começa a perder a graça quando o marido percebe uma possível intenção perversa por trás de tudo. Tem narrativas de terror que te deixam tristes, outras mexem com você de alguma forma, te fazem refletir. Hoje a gente não vai pensar muito. Não que a gente super pense nesse canal, né? Mas normalmente rola alguma reflexão mini assim, principalmente no final. Não. Hoje a gente só vai sentir uma experiência que é bem visual e silenciosa, até que dá pra pensar em alguns momentos, tem umas reflexõezinhas ali sobre relacionamento tóxico, coisas assim, mas é mais pra você sentir pavor de estar dentro da sua própria casa. O simples fato de você estar existindo dentro da sua própria casa é incômodo. Tudo isso porque a pessoa que você mais confia nesse mundo, a pessoa que mora com você, a pessoa que divide uma cama contigo, não é mais tão confiável assim. Nosso relato de hoje é contado pelo Ben, que no dia 18 de fevereiro de 2022 fez um post contando sobre a forma assustadora que a sua esposa vinha agindo. Minha esposa está me espiando pelos cantos e por trás dos móveis. Passou de estranho para aterrorizante. Esse é o título do post feito no subreddit No Sleep. Sim, a gente voltou com mais um creepypasta. Vocês curtiram tanto o vídeo do Ted que eu resolvi trazer mais histórias assim. Eu quero trazer mais creepypastas no futuro, uma em especial que chama Borrasca, só que ela é enorme. Tem construção de personagem, tem tipo passado, presente e futuro. Assim, é uma loucura. Precisaria ser um vídeo de umas 3, 4 horas, assim. E aí eu ia sumir por bastante tempo. Então, por enquanto, essa tá na gaveta. E a gente vai falar hoje de uma historinha mais curtinha. E se vocês tiverem sugestões de creepypastas mais curtas, podem deixar aí nos comentários, porque eu tô aceitando qualquer tipo de sugestão. Dessa vez, diferente da historinha do Ted, a gente não tem nenhuma foto pra direcionar a gente. É só texto mesmo. Tudo vai ser muito imaginativo. Eu vou descrever pra vocês o que tá acontecendo, vou usar trechos da história e a gente juntos vai criar esse cenário, que é um pouquinho assustador. E por falar em fotos reais, eu queria esclarecer uma coisa com vocês, porque um monte de gente tá me mandando notícias de um tal de John, que infelizmente acabou morrendo preso numa caverna em 2009. E nessas notícias sobre esse caso real, usam fotos reais e a foto do Ted. E aí vocês estão vindo me falar, Nath, você tá usando foto de um cara morto pra uma história de ficção. Não é. Não. Contrário, as notícias estão erradas, tá? O site de notícia tá errado. Eu fiz a minha pesquisa, esse povo não. O autor do Ted era uma pessoa real, por mais que a história dele fosse fictícia, ele existe, e ele realmente entrava em cavernas, ele tirou fotos reais dele na caverna, e essa foto dele num buraco, ele postou na internet em 2001. A galera tá falando que essa foto representa o cara que morreu no dia que ele ficou preso no buraco, só que ele morreu só em 2009, gente. Vocês entendem que a conta não bate? Não são a mesma pessoa, tá bom? Eu fiz a minha pesquisa certa, o site de notícia não. Esclarecido isso? Parem de falar que eu tô espalhando fake news, que saco. Enfim, agora vamos voltar e manter a seriedade, porque nós estamos entrando no clima da história. Então, a gente precisa dar uma baixada aí nas emoções. Eu, né, porque eu tô falando sozinha, não tem ninguém aqui. E é isso. Eu vou contar pra vocês uma história pessoal minha, que não tem absolutamente nada a ver com o creepypasta de hoje. É só mais pra vocês entrarem no clima mesmo, pra vocês entrarem qual que é o sentimento do nosso relato de hoje. Porque eu espero que com a minha historinha pessoal, vocês possam encontrar alguma memória de vocês que faça a conexão com o creepypasta ser mais fácil, sabe? Quando eu era criança, eu morava em um sítio com a minha família. Eu devia ter uns 10 anos, assim, e o meu irmão uns 8. A gente dormia em quartos separados, só que aí, como minha mãe resolveu fazer uma reforma no meu quarto, eu precisei dormir com o meu irmão Rafa por alguns dias. É importante dizer que o meu irmão
não era de pregar peça, ele não era de ficar assustando ninguém. Na verdade, eu que assustava ele, porque ele era uma criancinha muito assustadinha, sabe? Ele não gostava nada que era de terror, ele não gostava de enganar, ele era, tipo, muito bonzinho. Vejam aí esse vídeo dele se borrando de medo pra vocês terem uma noção. O desenho agora vai passar um filme mal ruim pra mim, de terror, determinado a matar. Nossa, eu já zoei tanto ele com esse vídeo que eu já sei até a entonação. Esse filme é meio ruim pra mim. Determinada a matar. Determinado a matar. Determinada a matar. Determinado a matar. Determinada a matar. Determinada a matar. Pudim! Enfim, a gente ia ter que dividir uma cama de casal e... porque eu não queria ele invadindo meu espaço, sabe? Porque ele dormia com os braços abertos, era um puta saco, enfim. Eu coloquei um golfinho de pelúcia gigante que eu tinha bem no meio da gente, sabe? Separando os dois. Aí eu senti que eu não tava com sono ainda e fui ler na sala. Quando eu voltei, o meu irmão já tava capotado. Quando eu tava quase pegando no sono, eu escuto ele falando bem baixinho. Eu tô falando sério. Aí eu, o quê? E levantei assim, fiquei olhando pra ele. Ele tava dormindo, tava capotado ainda. Então ele continua. Eu tô falando sério, eu vou contar até 10. Oi? E fica em silêncio, como se ele não estivesse contando, sabe? Ele fala que vai contar, fica em silêncio. Beleza. Eu sabia que o meu irmão falava umas coisas à noite, sabe? Ele era meio... não sonâmbulo, não sei se dá pra considerar sonâmbulo, porque ele não saía andando por aí, mas tipo, ele falava durante a noite, eu já sabia dessa característica dele. Só que ele sempre falava coisas que não dava pra entender, ele falava nada com nada, então você sempre tinha vontade de rir, porque você ficava, mano, o que você tá falando? Não tô entendendo. Ele tipo misturava frases, enfim. Era hilário, dessa vez não foi. Deu pra entender exatamente o que ele tava falando. Ele tava com uma intenção, ele tava me passando uma mensagem. E aí, a gente fica em silêncio, eu espero ver se ele vai falar mais alguma coisa. Quando passou uns 8 segundos assim, ele fala em voz alta. 9. Nossa, meu coração foi na boca. Eu saí correndo daquele quarto, fui direto pro quarto dos meus pais. Minha mãe tava tomando banho, eu entrei dentro do box com ela, tipo, de pijama e tudo, me molhei. Falei, mãe, o Rafael vai me matar, socorro. E fiz um puta drama, né? No final não era nada, a gente voltou pro quarto, minha mãe me acalmou. O Rafael estava dormindo pleno, como se nada tivesse acontecido. Até hoje, não sei o que é que ele tava falando sério. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse esperado ele chegar no 10. Porque eu ouvi o 9, eu falei, puta, ele tava pensando os números na cabeça, por isso que eu não escutei. Só que deu uns 8 segundos, assim, sabe? O tempo de 8 segundos, assim. Ele falou, 9. Nossa, horrível. Horrível, horrível. É o meu trauma que eu carrego até hoje. Já perguntei pra ele várias vezes, Rafael, que porra foi essa? E ele, sei lá, mano, tá dormindo. Testando. Oi. Tá pegando da porcaria. Não tem música! Por que eu queria falar dessa história? Por mais que ela não tenha nada demais, foi esse sentimento que eu tive lendo esse creepypasta. O sentimento de ter alguém que você ama muito, que é muito próximo seu, e essa pessoa que você acha que conhece, começa a agir de maneira sinistra. E aí, eu acho que isso é até mais assustador do que talvez um estranho agindo de maneira sinistra. Porque é como se aquilo que você conhecesse da pessoa fosse só um casco. Como se ela tivesse sido substituída. Ou talvez que você nunca tenha conhecido essa pessoa para começo de conversa. Então eu quero que você tente resgatar alguma memória de alguém que você tem muito carinho, agindo de uma maneira imprevisível, e o que isso te causou. Porque é esse sentimento que a gente vai canalizar hoje. E a história de hoje não tem nada a ver com sonambulismo, tá? Por favor, não associem o meu relato com o creepypasta. Eu tava mais querendo trazer o sentimento pra vocês. Então é isso, bora lá. O Ben conta que a Lynn nunca foi de fazer piadinhas. Ela era uma pessoa muito séria, muito inteligente, mas também extremamente meiga e sensível. Às vezes ele até brincava que ela precisava se soltar um pouco, fazer algumas brincadeirinhas, porque ela era muito séria o tempo todo. Só que, sabe, se soltar não era muito a parada dela não. Ela gostava de
Não gosto de brincadeira. Fofinha, mas posturada. Elegante, assim, tipo... Não vamos agir como crianças imaturas. Eu quero seriedade. Era mais esse o estilo dela. Bom, e por que o Ben conta tudo isso pra gente? Assim como eu tive que explicar pra vocês o contexto de que o meu irmão era assustadinho e não gostava de pregar peças, é importante você saber que a Lynn também era assim. Ela não gostava de pegadinha, ela não gostava de zoação. Então, quando ela começar a agir de maneira estranha, saibam que provavelmente não é uma brincadeira. E se fosse uma brincadeira, seria algo extremamente fora do normal, do comportamento da Lynn que ele conhece. Outra coisa, ela não curtia muito o terror. Se ela fosse uma antiga inscrita do meu canal, ela seria uma dessas pessoas que fica pedindo nos comentários: Nath, volta com as receitas de bolo, volta com os vlogs, entendeu? Os bolos vão voltar em algum momento, tá bom, gente? É que eu tô sem forno. Então tem que fazer bolo sem forno. Até pensei em fazer na air fryer, mas acho que não sei se dá. Então, quando eu comprar um forno, os bolos voltam, não se preocupem. Já o Ben era muito fã do terror. E ele até consegue convencer a Lynn a assistir com ele o Iluminado uma noite. Só que eles não conseguem nem chegar na metade do filme, porque ela pede pra desligar. A mina tá completamente apavorada. Ela não gosta de terror. Ela não gosta de tomar susto. Não é pra ela, sabe? E aí ele diz, ela é assim e tudo bem. Enfim, a gente é diferente nesse ponto, não tem problema. Só que pelo fato dela não gostar de sustos, não gostar de pegadinhas, é que o que ela começa a fazer fica tão bizarro. Outra coisa que o Ben menciona é que, pelo que ele saiba, nem ela e nem ninguém da sua família tem histórico de ter doenças mentais. Ele sabe que tem muita gente que consegue disfarçar se tem algum tipo de problema com sua saúde mental, mas que seria muito estranho nesses 6 anos que ele conhece a Lynn, ela não dá um indício, ele não pegar um alerta. Então ele conta que 2 meses atrás, ele estava atrasado pro trabalho, então ele saiu correndo pra cozinha, passou um café rapidinho e encheu sua garrafinha térmica pra ele tomar o café enquanto ele andava. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo hall de entrada em direção à porta, quando notei a Lynn me espionando na esquina do corredor à minha frente. Eu só conseguia ver os seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado. O resto do seu corpo estava escondido atrás da parede. Quase derramei meu café quando a vi. Acabei queimando meus lábios até. Nossa, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. Você me assustou pra caralho. Ela imediatamente desapareceu de vista como uma criança que foi pega. Eu ouvi ela correndo em direção à sala e, quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Foi muito estranho, totalmente nada a ver com ela. Mas também achei meio engraçado que ela estava tentando ser mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, a ouvi rindo. Essa descrição de que você não consegue ver uma pessoa completa porque ela está atrás de uma parede. Você só vê essa parte do rosto aqui e o cabelo caindo assim. Você vê a pessoa assim, né? Te olhando pra mim. Nossa, é isso que me arrepia, entendeu? São esses momentos. E dá um negocinho aqui atrás do pescoço. Bom, aí quando o Ben chegou em casa no fim do dia, né? Depois de um dia bem suado de trabalho, assim, ele já tinha até esquecido dessa brincadeirinha. Então ele nem menciona com a Lynn. Eles, tipo, né, jantam, falam de outras coisas e fica por isso mesmo. Até que, 3 dias depois, algo parecido acontece novamente. Eram 2 da manhã, o casal estava deitado na sua cama quando o Ben acorda com sede. Então ele desce pra cozinha pra beber água. Por isso que eu deixo um copão d'água do meu lado toda noite antes de dormir. Porque eu não quero ter que descer pra cozinha, entendeu? E se por algum motivo eu acordo com fome, ou tipo a água acabou e eu tenho que descer, eu sempre vou, assim, olhando pro chão, meio que tampando a minha visão, porque eu quero passar pela sala sem olhar nada. Porque aí, se também tiver alguma coisa, eu não mexo com você, você não mexe comigo, entendeu? Esse é o combinado que eu tenho com os espíritos. Eu não mexo com eles, eles não mexem comigo. Até hoje deu certo. Quer dizer, teve umas 2 vezes aí, né, que eles me atrapalharam um pouquinho, mas tirando isso, tá dando certo. Tá tudo bem, ninguém saiu machucado, tá ótimo. Eu não guardo rancor, tá bom? Não guardo rancor. Me deixa em paz, beleza? Ah, Nath, mas não é melhor você olhar porque se tiver alguma coisa você se protege? Gente, a melhor forma de proteção é fingir que nada aconteceu. Se faz de boba. Dica, hein? Quanto mais boba você parecer, melhor pra você. Enfim, o Ben não. Ele vai com a maior tranquilidade pra cozinha tomar o seu suquinho de laranja.
Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado para tomar uma bebida. Eu estava parado na ilha da cozinha, com uma jarra de suco de laranja na mão, quando tive uma forte sensação de que estava sendo observado. Olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando para mim com olhos arregalados e sem piscar, sorrindo como o gato de Alice no País das Maravilhas. E aqui ele grita, e não um grito irritado, puta merda, você me assustou? Não, um grito com medo. Por algum motivo, mesmo estando na presença da esposa dele, ele estava absurdamente assustado. Com o som do meu grito, Aline saiu correndo para fora da minha vista, com as mãos e os pés batendo no chão, enquanto ela corria da cozinha de 4. Eu não fui atrás dela, nem gritei a chamando de volta. Apenas fiquei lá, congelado, em estado de choque, me perguntando que porra possuiu pra ela fazer isso. Mais tarde na história ele conta que o som das mãos e dos pés batendo no chão assombrou ele pelos próximos dias. Então eu imaginei ela batendo com muita força e com a mão assim inclinada, os pés inclinados, fazendo assim, esse movimento. Enfim, o Ben tá se cagando, né? Então ele não gosta de admitir isso, mas já admitindo, ele demora bastante pra subir pro quarto. E quando ele sobe, a sua esposa já tá dormindo, feito um anjinho, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, ou ela tá fingindo que tá dormindo, né? Como que a gente vai saber? Ele observa ela por alguns minutos e a sua respiração tá calma e constante, com a leveza de alguém que não faria mal aos outros, ou com a leveza de alguém que não sentiria culpa em fazer mal aos outros. Não é isso que ele pensa, tá? Foi só uma observação minha, porque obviamente o Ben sempre vai esperar o melhor da sua esposa. No dia seguinte, ele desce pro café da manhã e fica esperando a Lynn descer também, porque ele queria perguntar que porra que foi aquela. Quer dizer, eu iria perguntar que porra que foi aquela, mas o Ben, ele tenta ser todo delicado com a esposa dele e tal, porque ele ama ela, blá. O que foi aquilo ontem à noite? Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa diante da xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Você estava me espionando de novo. Dali, ó, eu disse, apontando para o local do chão perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou para mim, começou a rir. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta às vezes, sabia disso? Eu disse. Ela riu e colocou a xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço, carinhosamente. Você me assusta o tempo todo, então acho que a gente tá kit. Ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto eu dirigia, fiquei pensando em como foi assustador ver ela sorrindo pra mim daquele jeito, se escondendo atrás da ilha. Pensei nos sons que suas mãos e pés faziam no chão enquanto ela se afastava. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba, apenas tentando se juntar a mim e a todo o meu amor por coisas relacionadas a terror. Já aviso pro meu parceiro do futuro que não é porque eu gosto de terror que você pode folgar comigo, entendeu? Folgou comigo laxante no café. Pronto. O que, pra falar real, talvez não seja tão ruim assim, né? Porque o sofrimento rola só por algumas horas e você ainda desinche no processo. Precisa aprender novas técnicas de vingança. Gente, uma coisa que vocês vão reparar é que a Lynn nunca admite o que ela tá fazendo. Ela sempre dá uma desconversada. É sempre muito estranha a forma como ela reage quando o Ben acusa ela de estar assustando ele. Parece que ela sabe e ao mesmo tempo não sabe o que ela tá fazendo. É muito esquisito. Se ela não soubesse, seria melhor, né? Como se a Lynn verdadeira perdesse controle momentaneamente e alguma outra coisa controlasse o corpo por ela. Só que pela forma como ela responde, parece que ela tem noção, mas ela também não sabe. Ai, é estranho. Repare, então, a partir daqui, como que são as respostas dela. É muito bem escrito pra te incomodar. Por quê? A incerteza é sempre o maior terror, né? Comecei a vê-la me espionando cada vez mais. Às vezes, ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez, ela até conseguiu entrar no velho baú que era da sua avó, que fica bem ao pé da nossa cama. Eu talvez nem ia perceber que ela estava ali, se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. A tampa estava aberta apenas o suficiente para que metade do seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Foi enfurecedor
ensurdecedor. Eu nem sabia o que dizer pra ela. Tudo que eu pude fazer foi olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que ela estava fazendo essa merda. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, trancando-se dentro do baú. Eu simplesmente fui embora, me sentindo perturbado. Não entendi porque ela estava agindo assim, mas claramente a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse desse jogo o mais rápido possível. Amiga, você é inconveniente. A primeira coisa que eu penso é termina. Termina. Eu já dei esse conselho para outras pessoas por muito menos, então esse é o meu conselho, termina. O pior é que, falando sério mesmo, como que você termina com uma pessoa de 6 anos de relacionamento por causa disso? Como? Como que você explica pros outros? Ah, terminei com a minha esposa porque ela ficava me espionando. Não, mas você não tá entendendo. Ela me espionava pelos cantos da casa. Era muito assustador. É muito fácil se assustar vivenciando essa história. Mas como que você explica pros outros sem parecer que você tá fazendo um puta de um drama? E como que era o dia a dia deles? Como que era a rotina deles entre um susto e o outro? O autor não conta. Então eu vou contar pra vocês porque eu fico imaginando dessa maneira aqui. Eles ficam vivendo sua vida normal, conversando sobre os assuntos de sempre, fofocando dos amigos, dos familiares, do trabalho. Até que em algum momento, em algum almoço, por exemplo, a conversa morre. Como é normal de acontecer, sabe? E aí o silêncio se instaura. E aquela pessoa que era sua favorita para horas como essa, aquela pessoa que te deixava confortável no silêncio, se torna uma completa estranha. De repente, o silêncio é constrangedor. Como se não houvesse nenhuma intimidade entre vocês. Como se existisse um segredo voando no ar, deixando a atmosfera extremamente pesada. E esses silêncios se tornam insuportavelmente longos. Enfim, é assim que eu imagino que esteja sendo o dia a dia deles. Um clima muito bom, hein? O Ben conta que eventualmente a Lynn parou de ficar espionando ele. Ufa, chega dessa palhaçada, né? Finalmente o ar entre o casal se torna mais leve. Os silêncios constrangedores voltam a ser confortáveis. A confiança cresce e o Ben sente que a sua casa voltou a ser um lar. Ele tá relaxado de novo, basicamente é isso. Até que uma certa noite, eles estão sentadinhos no sofá assistindo uma série e isso aqui acontece. Lynn não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha dado um fim à sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Certa noite, estávamos assistindo uma série na Netflix e eu, brincando, disse que não a tinha visto me espionando ultimamente e que ela devia ter desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou pra mim com um pequeno sorriso e disse: talvez eu apenas tenha ficado boa nisso. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espionando quando eu não estava olhando e simplesmente eu não percebi? E se sim, que merda que ela estava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela estava me olhando pelos cantos ou por trás de alguma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava dentro do meu campo de visão. Eu me sentia estúpido e um pouco louco. Mas, depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis e das paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Eu não sei vocês, mas quando ela falou, talvez eu apenas tenha ficado boa nisso, meu cu fez... Fazia semanas que ele estava completamente relaxado, seguindo o dia a dia dele num conforto, sabe? Ou seja, desatento, vulnerável. E o tempo todo ela estava presente em algum lugar, observando ele. Bom, a partir de agora, a história não tem mais dias de paz. Os dias que o Ben achou que ele poderia voltar à sua vida normal, que ele poderia voltar a conviver com a mulher que ele amou por 6 anos, acabaram. Esses dias acabaram. Um certo dia, a Lynn sai para visitar uns amigos e o Ben aproveita para ficar horas e horas e horas jogando joguinhos no computador. Sozinho, ele podia finalmente dar uma relaxada e se entreter sem medo. Como se a Lynn sair de casa fosse o mesmo sentimento que a gente tem quando chega o fim de semana, que a gente pode só se entreter sem pensar em nada.
Quando deu 9 horas da noite, ele percebeu que ele tinha passado o dia todo lá jogando, então ele falou, vou parar um pouco, já tá ardendo meus olhos, né, de tanto que eu fiquei olhando pra essa tela, e vou tomar banho. E ele vai assim, feliz, sabe, porque foi um dia bem gostoso, tipo aqueles dias que você passa o dia inteiro maratonando uma série, ou maratonando um jogo, e aí você vai tomar banho assim, tipo, caralho, nem vi o dia passar, sabe, esqueci que eu existia, porque a minha existência foi só esse joguinho aqui. Por volta das 9, entrei no chuveiro. Enquanto lavava o shampoo do meu cabelo, tive aquela sensação horrível de que estava sendo observado. Abri lentamente os olhos e quase tive um ataque no coração. A Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros estavam pendurados na cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível. Os olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei pro lado oposto dela, contra a parede. Ela não se moveu e nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia estar boba e completamente perturbada. Eu estava com muito medo. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro e eu observei sua figura embaçada através da cortina, enquanto ela se movia para trás, em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Então o Ben fica parado lá, sem saber o que fazer. Ele não ia sair daquele banheiro nem fudendo. Então ele desliga o chuveiro, se seca, coloca sua samba canção e fica se perguntando: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Vou sair? Não. Ele não tá com o celular pra pedir ajuda, ficou lá embaixo. E tipo, mesmo se ele tivesse, ele ia ligar pra polícia falando o quê? Minha esposa tava me olhando tomar banho, meu Deus, que horror. Manda toda a tropa da polícia porque eu odeio sexo no chuveiro, socorro. Não tem muito como, né? O que ele ia dizer? Não tem muito como. Todo mundo ia achar que ele tá exagerando, tipo assim... Foda-se. E o Ben até fala no post, eu fiquei naquele banheiro por 1 hora. Vocês podem achar que eu tava exagerando, mas assim, foi muito assustador. Ben, amigo, ninguém acha que você tá exagerando. A gente tá com você. 1 hora é pouco. Eu ia morar naquele banheiro. Eu ia pegar as toalhas que estão no armário, fazer minha caminha e viver ali. Água a gente já tem bastante, né? Na torneira, no chuveiro. E deve ser tão ruim assim jantar pasta? Me parece melhor do que sair dali, então estamos com você, Ben. Só que o Ben começa a ficar ansioso lá dentro. E aí ele finalmente encontra coragem pra enfrentar a situação. Sendo uma brincadeira ou não, eu não ia mais aguentar aquela merda maluca. Isso é o que eu dizia a mim mesmo enquanto andava pelo banheiro, parando pra ouvir pela porta de 2 em 2 minutos. De repente, ouvi um som abafado. Pressionei o ouvido contra a porta do banheiro, me esforçando pra ouvir o que era. Não consegui ouvir nada, mas imaginei a Lynn parada do outro lado da porta, rindo como se fosse engraçado. Senti uma onda de raiva. Fiquei extremamente chateado por ter ficado com medo em minha própria casa e me escondido no banheiro por 1 hora. Tudo pelo quê? Uma piada? Se fosse uma piada, era horrível. Que porra é essa, Lynn? Eu gritei. Essa merda tá ficando irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de babaca. Mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se realmente o ouvi. E depois, um silêncio completo. Então ele começa a gritar o nome da esposa e xingar ela. Por quê? Ele nunca tratou ela assim antes, ele sempre foi muito fofinho. Então ele tá imaginando que, tratando ela assim, ela vai ter uma reação e vai ficar puta de volta, vai gritar de volta. Mas nada. Total silêncio. A única coisa que ele escuta é uma gotinha d'água caindo do chuveiro. Lynn! Ele gritava. E nada. Agora era possível ouvir uma outra coisa. A sua própria respiração. Ofegante. Cada vez mais forte.
Morrendo de medo, ele decide esperar mais 30 minutos antes de fazer alguma coisa. E ele reforça que 30 minutos parece pouco, mas quando você tá assustado, é uma eternidade. Aquilo era um absurdo. Ele não podia passar o resto da noite ali, preso no banheiro, com medo, dentro da sua própria casa. Então, antes de abrir a porta, ele decide que ele vai se agachar e dar uma espiada por baixo dela, por aquele vãozinho que tem, sabe? Ele se afasta com medo de ficar tão próximo da porta e vai se agachando, bem devagar, em contraste com o coração dele, que está extremamente acelerado. Ele apoia as mãos no chão, desce mais um pouco e olha. Nada. Ele sente um alívio. Claro que é assustador não saber onde ela tá. Só que ele tava com mais medo ainda de encontrar o olhar dela. De encontrar ela agachada ali também, o fitando, como se ela soubesse que ele ia fazer isso em algum momento. Ele claramente tá traumatizado, achando que ela vai estar espiando ele onde quer que ele for olhar, né? Eu podia ver até pra fora do quarto, uma parte do corredor e o topo da escada, mas não via a Lynn. Eu não sabia se eu devia ou não ficar feliz com isso. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto da escada, mas isso nunca aconteceu. Eu me levantei, minha mão pairando sobre a porta e me preparei mentalmente para abri-la. Girei lentamente a maçaneta com os dedos trêmulos. Estava prestes a abri-la quando ouvi um som. Um som que ainda me faz sentir náuseas quando eu penso nele. Um gemido mais alto do que antes, só que dessa vez eu conseguia dizer de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário ao meu lado, como se estivesse em câmera lenta, e fixei os olhos em minha esposa, que estava me espionando pela pequena abertura. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já vi. Eu nem gritei, eu estava com muito medo até mesmo para isso. Suas mãos estavam cruzadas contra o peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter a sua excitação. Um gemido curto e rouco saiu de sua garganta, profundo e áspero, enviando arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma encontrei forças para abrir a porta do banheiro e desci as escadas o mais rápido que pude, pegando minhas chaves e meu celular que estavam na mesa da sala antes de correr pro meu carro. Eu podia ouvir a sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Nem me preocupei em fechar a porta da frente. Saí dirigindo mais rápido do que permitido por lei, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio, talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pego um casaco ou menos um par de sapatos. Eu ainda tava só de samba canção e meu cabelo um pouquinho úmido do banho. O que eu comento depois disso? O que eu tenho pra falar? Desculpa que da última vez eu fiz vocês dormirem de luz acesa e agora, nesse vídeo, eu vou fazer vocês ficarem sem tomar banho. Desculpa? Na verdade, não. Quer saber? Nada de desculpa. Você que tem que me agradecer porque eu tô te proporcionando de graça uma viagem internacional. Porque se esse vídeo performar bem, são mais brasileiros ficando sem tomar banho e você tendo a sensação de que tá em Paris. Voltando pro bem, porque eu te dei um respiro bem curtinho da história só, tá? E agora a gente vai voltar pra tensão. Então ele dirige até a casa do seu irmão Chris, que é casado com a Rebecca, e ele demora uns 40 minutos assim pra chegar. Essa era mais ou menos a distância de uma casa pra outra. Durante todo o caminho, o celular do Ben ficava tocando, e tocando, e tocando. E ele nunca parou pra ver quem era. Não precisava, né? Mesmo se distanciando o máximo que ele conseguia da sua esposa, cada vez se distanciando mais, o som do celular apenas lembrava a ele que não existia distância suficiente para separar esses dois. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado em segurança na garagem do meu irmão. Ali me ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas perguntando para onde eu tinha ido e por que eu saía assim. Joguei meu telefone no painel do carro com raiva, furioso com seu jeito de desentendida. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente por eu estar vestida apenas com uma samba canção, mas me disseram que eu poderia ficar o tempo
tempo que eu precisasse. Cris me emprestou algumas sopas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que a Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu tava exagerando, deixando a minha esposa por causa de uma pegadinha, por mais estranha que fosse. Quer dizer, eu não encorajei ela durante todos esses anos a se descontrair em vez de ser tão sério o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas definitivamente não era isso que eu tinha em mente. Como que você explica que terminou um casamento porque a sua esposa gostava de ficar te espionando? Como que você explica isso? E ela ainda se fazendo de desentendida, se fazendo de boba, como se nada tivesse acontecido. Parece aqueles relacionamentos abusivos que você só entende vivendo. Eu nunca vivi, então eu não sei, mas eu imagino que você só entende vivendo porque as coisas acontecem só entre quatro paredes e entre vocês dois. Não existem provas, talvez não existam nem agressões físicas para você conseguir mostrar. É simplesmente a forma como a pessoa te trata. E ninguém mais entende, porque socialmente só você tá enxergando. Eu achei esperto da parte do Ben não contar, pelo menos nesse primeiro momento, pra, sabe, o Chris e a Rebecca levarem ele a sério e verem ele como uma pessoa racional, que tá com a cabeça no lugar. Se ele contasse, talvez fossem descredibilizar tudo que ele fosse falar a partir daqui. Deu uma segurada e é isso. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava pegar no sono. Cada vez que eu fechava os olhos, vi o rosto da Lynn olhando pra mim de dentro do armário. Saber que ela esteve comigo lá dentro o tempo todo fez minha pele arrepiar. Ela nunca saiu da porra do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro pra me enganar. A simples ideia de voltar pra casa me deixava ansioso. Eu me revirei de um lado pro outro, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido pra que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de pesadelos terríveis, sempre com a imagem do rosto sorridente da Lynn. Um pouquinho antes do sol nascer, o Ben acorda. O seu corpo tá inteiro dolorido, como se a tensão que ele sentiu tivesse contraído todos os seus músculos. E agora ele tava sentindo aquela dorzinha, sabe, de academia. Ele tava exausto, paralisado naquele sofá, deitado olhando pra cima, observando o teto, pensando em tudo que tinha acontecido com a sua esposa. Ele não tava com raiva mais, ele tava triste, melancólico. Ele só queria sua esposa de volta. Aquele jeito séria e toda amarrentinha dela nunca soou tão bem. Ele só queria essa esposa de volta. Eu tava pensando em ligar pra ela e dizer tudo isso, quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Continuei fitando o teto, com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava a sensação, pior ela ficava. Meus olhos desviaram do teto quase por conta própria e eu olhei para a esquerda. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com aquele mesmo sorriso escancarado. Baba escorria pelos seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que fazia bastante tempo, possivelmente a noite toda. Acho que toda essa baba escorrendo pela cara dela deixa bem óbvio que ela tava ali sorrindo pra ele por horas. Não me incomodei em gritar, embora eu tivesse medo de que a raiva superasse qualquer medo que eu senti naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão no vidro. Lynn, você tá louca? Que merda que é de errado com você? Vá pra casa! Eu gritei. Agora! Ela não se mexeu e sua expressão medonha também não. Na verdade, seu sorriso apenas cresceu, como se ela nunca tivesse estado tão empolgada. Eu podia ouvir o Chris e sua esposa se movendo no andar de cima. Como se a Lynn pudesse ouvi-los também do lado de fora. Sua cabeça se mexeu levemente na direção deles e ela começou a fechar a boca lentamente. O Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Ao me virar, vi ele e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Quando me voltei para a janela, a Lynn havia sumido. O único sinal de que ele estava ali eram as 2 marcas de baba ainda escorrendo pelo vidro. O Ben conta que a Lynn estava na janela, agindo toda esquisita, só que o Chris e a Rebecca não acreditam. Elas acham que ele sonhou com a Lynn e aí ele inventou tudo isso, ele viu tudo isso e acabou dando uma surtada. E a baba na janela deve ter sido algum animal. Para não pagar de doido, ele fica quieto e não discute. Então Ben liga pro trabalho, inventa uma desculpa e falta.
ele não estava bem da cabeça para ir trabalhar. Ele precisava de um dia parado para pensar. Depois dessa noite, depois do que a Lynn fez no banheiro e depois dessa visita dela, o relacionamento deles acabou. Não importava mais se ela prometesse que fosse mudar ou se ela fosse pedir ajuda, acabou. A confiança que ele tinha nela se foi. Ele nunca mais se sentiria seguro na presença dela. E isso deixa ele muito triste, porque foi nesse momento que ele se tocou que o seu relacionamento de 6 anos tinha chegado ao fim. Então ele pensa, bom, eu não quero mais esse casamento, mas o mínimo que eu devo a ela é a chance de se explicar. Então ele pega no celular, milhares de mensagens. A gente pode conversar? Eu te amo. Por favor, me liga. Estou realmente preocupada. Você não pode me responder? Apenas volte para casa. Várias mensagens nesse estilo que é absurdamente esquisito, porque nenhuma delas estão mencionando nada do que realmente aconteceu. De novo, se fazendo de desentendida. Só que o que é mais esquisito ainda é que a Lynn nunca foi de mandar mensagem sucinta, assim, sabe? Mensagem curtinha. Ela sempre foi de mandar textão. Mesmo se ela fosse pedir pro Ben e, sei lá, comprar umas coisinhas no supermercado, mesmo assim, ela mandava uma bíblia. Ela nunca mandava tananã. Ela sempre mandava tananã. Essas mensagens curtinhas assim não tem muito a ver com ela. Isso e mais o fato dela ficar encarando ele pela janela como se ela fosse um animal empolgado, brincando com a sua presa. Extremamente assustador. Ele passa mais uma noite na casa do irmão. Nessa noite nada acontece. Aí ele vai acordar só ao meio-dia, né? Porque tá cansadinho, coitado. E quando ele acorda, o Chris já tinha saído pro trabalho. Ele vai pra cozinha e começa a bater um papo com a Rebecca. Ela começa o assunto meio sem jeito, fala que não quer se intrometer, mas aconselha que o Ben insista no casamento, tente salvar esse relacionamento dele, sabe? Mesmo com o Ben insistindo que a Lynn tinha mudado. Ela tinha mudado completamente. Mas a Rebecca fala, não, poxa, as pessoas mudam, Ben. Os anos se passam e as pessoas mudam, é normal isso. Mas a essência da Lynn tá lá. Você precisa dar uma chance pra ela. Eu tenho certeza que ela te ama e eu tenho certeza que ela tá arrasada com toda essa situação. E o Ben, que já perdeu as esperanças, duvida muito que a Lynn se importe. Não, Ben, é sério, a Rebecca diz. Eu nunca vi ela tão abalada. Eu vi no rosto dela o quão triste ela tava. Eu nunca vi a Lynn assim. Quando que a Rebecca viu a Lynn? Ela voltou pra casa? O Ben olha pros lados. Ela estava na casa agora? Será que novamente ele não percebeu a presença dela? Demorou um minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem absorvidas e, quando isso aconteceu, senti um pavor percorrendo minha pele. Espere, o que você quer dizer? Você viu ela? Você viu a Lynn? Eu perguntei, minha boca de repente seca. A Rebecca confirmou casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Talvez não fosse para ela. Ela passou aqui por esta manhã, logo depois que o Chris saiu pro trabalho. Ela disse, limpando os pratos. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pego um Uber ou algo assim. Ou talvez ela tenha andado tudo isso a pé porque ela tá completamente fora do normal, né? Becca, o que foi que ela disse? Ela entrou na casa? Eu perguntei, o suor começando a escorrer pela minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não, ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não precisava. Falou que era pra eu te deixar dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não. Ela parecia horrível, como se não dormisse há dias. Acho que você devia ligar pra ela. Levantei da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir pra casa, mas sentia que devia a Lynn ajudá-la, se pudesse. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente, ela estava muito doente. Desesperador. Juro por Deus, eu queria matar a Rebecca nessa parte. Mas assim, querendo ou não, ela não sabe tudo aquilo que a gente sabe, né?
pra ela. Ela só tá vendo um casal que ela conviveu por muitos anos junto e sabia que se amava muito, vendo esse casal terminar. E ela não entende exatamente o motivo, mas na visão dela, essas duas pessoas se amam e precisam dar uma chance, né? Pro relacionamento acontecer. Tipo, um casamento você não termina assim. Ela tá com dó deles, ela quer que eles se acertem. Vai tomar no cu, Rebeca, você não sabe de nada. E assim, eu também entendo bem, porque é muito fácil a gente ouvir uma história e falar, mano, desapega. Tchau, entendeu? Só que eu comecei a pensar nas pessoas que eu amo. Comecei a pensar se algum familiar meu ou algum amigo meu começasse a agir dessa maneira, eu não ia conseguir simplesmente me desconectar da pessoa, eu ia tentar ajudar ela. Vocês podem até discordar de mim, mas até agora, pra mim, tá todo mundo agindo bem dentro da realidade, sabe? Uma coisa que me irrita no terror é quando os personagens ignoram os sinais e começam a agir de maneira estúpida. Só que, dessa vez, não é que os sinais estão sendo escrachados. Assim, mas aqui nessa história nada concreto ou sobrenatural aconteceu. Então é muito difícil de você tomar uma decisão se não houve nada. E decisão no que eu digo, tipo, de fugir, sabe? De tentar fugir do horror. A Lynn não machucou ninguém. Ninguém foi envenenado. Nenhum animal apareceu morto do nada. Nenhum freio de carro foi cortado. Nada. Esses normalmente são sinais que as pessoas ignoram, né? Fingem que não tá acontecendo em filmes de terror. Eu acabei de falar pra vocês que o melhor conselho era fingir que nada tava acontecendo. A melhor forma de proteção é fingir que nada aconteceu. Eu me tornei aquela pessoa que eu mais odeio. Talvez os filmes de terror estivessem certos. E a gente é muito burro mesmo. A gente e eu, né? Eu quero dizer. Enfim, nada de fato, aconteceu. Então é muito difícil do Ben não achar que exista uma solução, sabe, pra esse problema. Ele ainda quer insistir um pouquinho mais. Então Ben liga pra pessoa que ele mais detesta nesse mundo. A sua sogra. A mãe da Lynn, que se chama Marianne. E o Ben não odeia ela, sabe? Porque, clichê odiar a sogra. Não, você sabe, o Ben é um cara gente boa. Ele não gosta dela porque a mulher é grossa, é fria, arrogante. Ele não precisa ficar se explicando muito, a gente vai ouvir ela falando e vocês vão entender. Durante todo o relacionamento do Ben e da Lynn, ele conseguiu escapar de ver ela. Até porque ela também não fazia questão de ver ele. Mas agora não tinha jeito, né? Ia ter que ligar pra ela. Sim, ela atendeu, já parecendo irritada. Marianne, sou eu, Ben. Você tem um minuto pra conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua de irritação. Eu tô preenchendo alguns cheques, mas se você insiste, eu suponho que eu posso reservar algum momento pra você. O que foi, Benjamin? É sobre a Lynn. Ela tá agindo de forma estranha e eu queria saber se você tinha alguma ideia do que poderia. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil de seguir sua linha de raciocínio com você divagando assim, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Quase pude vê-la parada ali, com seu suéter fino e sua calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu quis mostrar só o comecinho da conversa, só pra vocês entenderem qual que é a pinta dessa velha. Enfim, ele diz que ele tá preocupado com a saúde da Lynn, pergunta se ela já agiu dessa maneira estranha antes, e a sogra não quer nem saber, ela tenta desligar. Ela não consegue, porque o Ben insiste, né? Tô preocupado com a sua filha, a saúde da sua filha não tá bem, ela pode estar se colocando em perigo. Pelo amor de Deus, me joga alguma luz. E a mulher, foda-se, não é problema meu. Procure a ajuda de um profissional. E o Ben insiste. Não, você não tá entendendo. E ela, Ben, procure a ajuda de um profissional. E desliga. Obviamente, ele sai bem frustrado dessa conversa até que ele se toca. Ela insistiu muito nessa frase. Procure a ajuda de um profissional. Ela falou com uma certa urgência. Até o tom dela era tipo, meu Deus do céu, procure a ajuda de um profissional. Ela falou sério, mas esse era o tom, entendeu? E se ela não estivesse se referindo a profissionais médicos, mas a outro tipo de profissional? Fica aí, né? Essa dúvida na cabeça dele, mas pode ser que ele também estivesse tentando encontrar significado em qualquer coisa porque ele tá desesperado. Então ele decide pegar o Chris, pegar a Rebecca, colocar eles assim no sofá e contar tudo. E por incrível que pareça, eles acreditam. Assim, eles acham que ele está, né,
sendo um pouco dramático, de estar com todo esse medo, mas eles acreditam. A Rebeca até sugere, será que ela não tá, tipo, se sentindo meio da zoeirinha, assim, quer fazer uma pegadinha, tipo, vídeo pro YouTube? Às vezes ela quer fazer um vídeo pro YouTube. É isso que a Rebeca sugere. Falar nada, né? A trollagem hoje vai ser top. Então o Chris fala pro Ben, não vamos fazer nada precipitado, não vamos falar com a polícia ainda, que eu não sei nem o que falar pra polícia, vou ser sincera, mas ele fala, não vamos fazer isso. Amanhã, no dia seguinte, de manhãzinha, a gente vai pra casa de vocês sem a Rebeca, e aí nós dois conversamos com a Lynn, tentamos entender, né, o que tá acontecendo e tentar entender também qual caminho eles devem seguir a partir daqui, né? Como que eles vão poder ajudar a Lynn. E é exatamente isso que eles fazem. Quando eles chegam e olham a entrada da casa, a porta da frente está entreaberta. O Ben encara aquele vão, esperando encontrar o olhar da Lynn, olhando de volta para ele. Mas nada. Dali de fora não dava pra ver ninguém. E aí eles entram. Enquanto que o Ben entra tenso, o Chris está tão relaxado que ele até coloca as mãos no bolso. Ele entra assim, como se ele estivesse passeando no shopping. Por mais que ele não tenha passado pelas mesmas coisas que o Ben, a porta da frente estava aberta. Já tinha que ter, acionado um alerta aí pra ele. Mas ok. Assim que eles entram, um cheiro horroroso chega no nariz dos dois. E o Chris até pergunta, caralho, faz quanto tempo que vocês não fazem faxina nesse lugar? Eles também reparam que a casa tá toda escura e todas as cortinas fechadas. Nem parece que o Ben saiu por 3, 4 dias. Parece que aquela casa tá abandonada há muito tempo. Nesse pouquíssimo tempo que ele ficou fora, a casa já se deteriorou completamente. Os dois vasculham por todo o primeiro andar, gritando pelo nome da Lynn, mas ela não responde. O Ben procura até debaixo de sofá. E o Chris olha e fica... Obviamente, a sua esposa não vai estar enfiada debaixo do sofá, né? E o Ben... Cala a boca, vamos subir. Você não sabe de nada. Subindo as escadas, os pés do Ben pisam em alguma coisa. Barulho de vidro. Ele olha pra baixo... Vários cacos. Eram pedaços de porta-retrato que estavam no chão. A moldura do porta-retrato estava torta. Todo o vidro removido. Olhei pra foto. Um nó se formou na minha garganta. Tínhamos tirado essa foto logo após sair da igreja. Após fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei pro lindo rosto da Lynn. Nunca sonhei que o rosto dela seria motivo de terror pra mim. Eu não sei se eu choro e torço por esse casal ou se eu fico... Caralho, ela quebrou a foto de vocês, meu filho. Eu acho que você tá em perigo, hein? Vaza daí. Mas ele tá lá pra encontrar ela, né? Então ele continua procurando. Isso se ela estiver na casa. Quem disse que ela não saiu? Ou talvez ela realmente esteja na casa e só tenha ficado ainda melhor em se esconder. Então o Ben sobem, né, pro andar de cima, entram na suíte pra procurar ela... E o Ben olha pro banheiro. Lembrando do que ele passou ali, o Ben dá uma travadinha. E o Chris até pergunta, quer que eu vá? Aí o Ben, não, pode deixar, eu vou. Só me dá um minutinho aqui. Tá, bora. Então ele entra no banheiro, olha pro armário. Abre a porta, nada. Fecha. Aí ele vai pro chuveiro, puxa a cortina... Nada. No banheiro ela não tá. Eu não acho que ela esteja aqui, Ben. Por que você não pega umas sopas e a gente tenta de novo amanhã ou algo assim? O Chris disse. Balancei a cabeça e fui pro nosso quarto. Coloquei algumas sopas em uma mochila. Quando eu verifiquei dentro do nosso armário, me reparei com a origem do cheiro e engasguei. O Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do seu rosto. Ele teve que ficar perto da escada para fugir da visão e do cheiro. Olhei para baixo em estado de choque para o que havia dentro do armário. Havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente separados em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu. Estremeci com esse pensamento. Cara, eu pensei que eu tava mal com o vício em sapatos da Becca, mas puta merda, sua esposa tá aqui colecionando olhos. O Chris disse, segurando o vômito.
Bem, eu acho que devíamos ir embora. Ele chamou do corredor. Eu tô ficando enjoado. O que comentar, né? O que eu comento? O que eu posso comentar? Aqui temos a evidência de perigo concreto, que eu falei que tava faltando. Antes já tava esquisito, né? Mas aqui não é mais uma brincadeirinha, não é mais uma pegadinha sem graça. Ela está sendo violenta com animais. Eu não sei se ela chegou a matar eles, a gente não sabe. Mas só dela ter arrancado o olho, nem que seja de corpo morto... Mano, divórcio é pouco, né? Vai e denuncia ela, pelo amor de Deus. Ela é uma pessoa extremamente perigosa. Eles têm que sair correndo dali e ir direto pra polícia. Mas não é isso que eles fazem, né? Os dois conversam mais um pouco, completamente aterrorizados. E eles chegam na conclusão de que ela não precisa mais de ajuda médica. Ela tá provavelmente precisando de um exorcismo. E aí o Chris fala, viu? Vamos sair logo daqui que eu não tô aguentando mais esse cheiro. E ver alguma coisa. O Ben nem precisa perguntar o que é. Ele sente. Ele já teve aquela sensação antes de estar sendo observado. Alguém estava me observando e eu não achei que fossem os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos lentamente examinando o quarto. Jesus, eu sussurrei, quando finalmente vi o que tínhamos deixado passar. Debaixo da cama, encolhida de lado, observando-nos com a excitação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela manteve as mãos juntas logo abaixo do queixo e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia. Uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi aterrorizante para dizer o mínimo. Seus olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim dizia para eu correr, mas eu me forcei a ficar. Esta é minha esposa. Não importa o quão distorcida da minha linha ela estava. Ela ainda era a mulher com quem eu casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás em 2 pequenos movimentos rápidos, como se ela estivesse balançando a cabeça. Amor, eu só quero ajudar, tá bom? Você pode me deixar fazer isso? Perguntei. Eu dei um único passo à frente, me aproximando dela como uma espécie de animal perigoso. Lynn, eu te amo, eu disse suavemente, dando outro passo para frente. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficaram ainda maiores. Então ele se agacha, ainda longe dela, e vê sangue. Ela estava coberta de sangue. Ele pergunta se ela tá ferida, por que ela tá sangrando? E ela não diz nada, ela sorri, como se aquela preocupação fosse divertida para ela. E aí ele começou a se aproximar dela, e quanto mais perto ele chegava, mais aquele cheiro horroroso infestava o seu nariz. O tempo todo, esse fedor nojento que eles sentiam pela casa toda estava vindo dela. Ele começou a sentir vontade de recuar, e não só de medo, mas também de nojo. Finalmente, ele chega perto o suficiente para ver que o sangue tá escorrendo dos dedos dela. Meu Deus, Lynn, você tá sangrando, eu disse. Instintivamente estendi a mão para pegar nela, mas antes que pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu o meu braço e eu caí de bunda. Meu braço rasgou e eu pude ver sangue escorrendo no carpete. Olhei para ela em estado de choque e a vi sorrindo loucamente, seus dedos segurando um grande caco de vidro. Você tá bem? Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e acenei pra ele, embalando meu braço contra o peito. Quando me virei pra encarar a Lynn, vi que o seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando pra mim, e ela também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos fixos no Chris. Da mesma forma que um leão faminto olharia para uma zebra. Sua boca ainda estava aberta, mas estava contraída em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você tá sangrando? O Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, a Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, o caco de vidro ainda em sua mão. Chris, corre, vai! Eu gritei. Mas ele devia estar com muito medo de se mover, porque 1 segundo depois eu já sentia as minhas costas batendo nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. A Lynn rastejou completamente para fora da cama e ficou parada na porta do quarto, o rosto contorcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso, o sangue escorrendo pelos seus dedos e caindo no chão. Então o tapado do Chris pergunta assustado:
Lin, você tá brincando de esconde-esconde com a gente? É de esconde-esconde que ela tá brincando com vocês. Então ele começa a rezar, provavelmente, né, se tocando da gravidade da situação. E o Ben, vaza, Chris, vaza, vai. Tipo, o problema é do Ben, não é do Chris. Então, ele fica com medo pelo irmão e fala, vaza. Pode deixar que eu lido com esse monstro aí. Felizmente, o Chris obedece, nem tenta insistir de ficar e ajudar o Ben, ele só fala, beleza, e sai correndo. Já o Ben quer continuar tentando, ele quer ajudar a sua esposa. Porque ela é sua esposa, ele tem que ajudar ela tá sangrando. É o último romântico, né, gente? Eu só quero ajudar, eu disse, segurando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez enquanto ela lentamente levantava o caco de vidro, segurando na sua frente. Então ela começou a correr na minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e eu desci as escadas pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Assim que cheguei à porta da frente, senti ela pular nas minhas costas, envolvendo seus braços no meu pescoço. A boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles sons terríveis de soluços de perto. Eu a sacudi de cima de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor fortíssima nas costas, mas ignorei isso e abri a porta da frente o mais rápido possível e fugi pro carro. O Chris estava no jardim da frente falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri pro meu carro e entrei. O Chris entendeu a deixa e me seguiu, ainda na linha com o 90. Meti bala e dirigi. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós. Mas não vi nada, como se ela nem tivesse saído da casa. Fui direto pro pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia nos fez muitas perguntas e voltou pra casa pra fazer uma busca, mas é claro que a Lin não estava mais lá. Claramente a brincadeirinha de espiar era apenas um aquecimento do que estava por vir. Se você acha que a história acaba por aqui, calma, que o relato continua só mais um pouquinho. Os policiais aconselham que o Ben fique na casa de algum familiar ou de algum amigo e não entre em contato com a Lin. E que agora que ela cometeu um crime, que ela pulou em cima dele, né, e cortou ele, vai rolar uma investigação criminal e a polícia tá atrás dela. Agora, será que encontram a Lin antes dela encontrar o Ben? O Ben sabia que ele coloca outras pessoas em risco se ele ficar com elas. Ele precisa ficar sozinho porque é perigoso demais. Então ele se despede do Chris e da Rebecca e sai dirigindo. Ele passa 4 horas na estrada até encontrar um motel. Ele pega um quarto, se tranca lá dentro e começa a escrever esse post que a gente tá lendo. Pensei que talvez a polícia fosse encontrar, que talvez ela conseguisse a ajuda que tanto precisa. Mas agora acho que não, porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Comecei a digitar esse texto imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Eu estou sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado. E assim acaba a nossa história. Eu não preciso contar pra você o que eu imagino que aconteceu. Provavelmente a gente imaginou a mesma coisa, né? E agora o que eu me pergunto é: tem certeza que você não tá sendo observado?